A pressa invisível. Vivemos numa época em que o silêncio é desconfortável e o descanso é culpa. Mesmo sem perceber, estamos sempre tentando alcançar algo, um objetivo, um ideal, uma versão melhor de nós mesmos. Mas e se esse impulso constante que parece tão natural for na verdade um vício? Um vício de estar ocupado, de preencher o vazio com movimento. É curioso. Quanto mais o mundo acelera, mais sentimos que estamos ficando para trás. A tecnologia prometeu liberdade, mas nos deu ansiedade. As redes nos aproximaram, mas também nos colocaram numa corrida invisível, por aprovação, sucesso e pertencimento. A pressa deixou de ser um sintoma e virou identidade. Talvez o maior engano da vida moderna seja acreditar que estar em movimento é o mesmo que estar vivo. Porque no fundo não é a falta de tempo que nos adoece, é o medo do vazio. Fugimos do silêncio porque ele revela o que realmente somos quando ninguém está olhando. Mas há um outro caminho. Um que não se aprende em cursos, nem se mede em resultados. Um caminho onde o tempo não é inimigo e a lentidão não é falha. É arte. E quando você descobre isso, percebe que nunca precisou correr. Só precisava acordar. A pressa de viver. Você diria que está com pressa? Não apenas hoje, mas na vida. A maioria das pessoas responderia não, mas basta olhar ao redor. Todos estão correndo para algum lugar, sem saber exatamente para onde. O despertador toca, o corpo levanta, a mente já pensa no próximo passo. E o curioso é que ninguém sabe quando começou essa corrida. Só sabem que precisam chegar, seja lá onde for. Mesmo quando o corpo está parado, a mente continua em movimento. É como um carro ligado, mas estacionado. O motor nunca descansa. Pensamentos sobre o que falta, o que ainda não deu certo, o que precisa melhorar. Existe um relógio invisível dentro de cada um. E ele nunca para de fazer tic-tac. É o som da comparação, da cobrança, do medo de ficar para trás. Curioso como ninguém ensina a parar. Desde pequenos somos treinados para acelerar. Anda logo. Não perde tempo. Vai, antes que alguém chegue primeiro. Crescemos acreditando que o mundo é uma fila e quem não corre perde o lugar. A vida vira uma maratona sem linha de chegada e o prêmio é apenas mais uma corrida. Mas e se essa pressa for só uma ilusão? E se o tempo que tanto tentamos vencer for, na verdade, o nosso maior mestre? Imagine por um momento que o relógio não exista, que não há hora certa para chegar, nem destino certo a alcançar. O que sobraria? Silêncio. E talvez medo, porque é no silêncio que a verdade começa a aparecer. Há quem confunda pressa com propósito. Correm porque acham que isso significa viver com intensidade. Mas há uma diferença entre viver intensamente e viver ansiosamente. Um é presença, o outro fuga. A pressa é a forma mais elegante de evitar sentir. Afinal, quem está sempre ocupado não precisa encarar o vazio. Pense nas vezes em que você fez tudo certo, rápido, eficiente, e ainda assim sentiu que algo faltava. Esse é o sintoma da pressa, a ausência de alma nas ações. Você chega, mas não se sente lá. Conquista, mas não desfruta. Ama, mas não sente. E assim, o presente vai sendo trocado por um futuro que nunca chega. E talvez seja a hora de perguntar, com calma e sinceridade, o que você está tentando alcançar com tanta urgência? Porque às vezes a vida só começa de verdade quando a gente finalmente para de correr. A ilusão da corrida. Desde cedo, o ser humano aprende que viver é competir. A infância, que deveria ser um campo livre de descobertas, vira uma pista de comparação. Ela andou primeiro. Ele ainda não fala. Seu filho já sabe ler? E assim, o jogo começa antes mesmo que a criança saiba o que é perder. O amor, que deveria ser incondicional, é medido pelo desempenho. Na escola, o ritmo da corrida se intensifica. Notas, boletins, rankings. A cada etapa, um novo pódio invisível é montado. Poucos percebem que aquele sistema não apenas ensina matemática, mas também ansiedade. O aluno que erra sente vergonha. O que acerta sente medo de cair. E o aprendizado deixa de ser curiosidade, vira sobrevivência. A sociedade adora o verbo chegar. Chegar lá, chegar primeiro, chegar melhor. Mas ninguém explica onde é lá. E quando alguém ousa perguntar, o silêncio é desconfortável, porque a verdade é que esse lá não existe. É uma miragem coletiva, um ponto no horizonte que recua a cada passo. Quanto mais você corre, mais longe ele parece. O problema não está em querer crescer,
está em achar que precisa correr para isso. A natureza não apressa o nascer do sol, e nem por isso ele deixa de brilhar. Mas o homem, impaciente, tenta forçar o tempo da semente, cavando o solo antes da hora. E o resultado é o mesmo de sempre: cansaço, frustração e colheitas precoces que nunca amadurecem por completo. Há um tipo de vaidade disfarçada de produtividade. É o orgulho de estar ocupado. As pessoas se vangloriam do cansaço, como se ele fosse uma medalha. Não parei um minuto hoje, virou sinônimo de valor. Mas o verdadeiro valor não está em se mover sem parar, está em saber quando parar. Só quem domina o próprio tempo vive de verdade. Essa corrida ilusória rouba o prazer do agora. Você já percebeu como quase ninguém respira com atenção? Todos estão sempre indo, nunca sendo. O café é tomado em pé, o almoço, entre e-mails, e o descanso. Bom, o descanso é visto como fraqueza. Até que o corpo, cansado de avisar, grita através da exaustão. E então, quando a pressa começa a cobrar o preço, surge a pergunta que poucos têm coragem de fazer. Se a vida é uma corrida, por que ninguém parece feliz ao chegar? A armadilha do progresso constante. Vivemos em uma era onde parar é quase pecado. O progresso se tornou uma religião moderna, e o altar é o próprio desempenho. O mundo celebra quem está sempre em movimento, mesmo que esse movimento seja apenas girar em círculos. É o culto da produtividade, um ciclo sem fim de metas, métricas e medos. Mas há uma ironia nisso tudo. Quanto mais alguém tenta progredir, mais distante parece o ponto de chegada. É como correr atrás do horizonte. Ele sempre se move um pouco mais à frente. A mente acredita que, ao alcançar aquele objetivo, virá a paz. Mas quando chega lá, descobre outro objetivo esperando, e a corrida recomeça. É assim que muitos passam a vida. Sempre quase felizes, sempre um passo antes do alívio, sempre adiando o descanso. Como se a felicidade fosse um prêmio reservado aos que cruzarem uma linha imaginária. Mas a verdade é simples. Não há linha. A ideia de progresso infinito é uma armadilha elegante, criada para nos manter ocupados. Enquanto isso, o presente se torna um borrão. O nascer do sol é visto pela janela do carro, o jantar é respondendo mensagens, o abraço é apressado porque o dia foi longo. Tudo o que é essencial começa a ser reduzido a intervalo. A vida se torna uma sequência de pausas entre compromissos, e não o contrário. E há um preço por esse ritmo: exaustão, irritação e um tipo estranho de vazio. Um vazio que não é falta de tempo, mas falta de sentido. A pessoa está cheia de tarefas, mas vazia de propósito. Corre, conquista, ganha, e ainda assim sente que algo falta. E o que falta não é sucesso, é alma. Os antigos entendiam algo que esquecemos. O coração não corre em linha reta, ele pulsa, expande e contrai. Há um ritmo natural na vida que não combina com pressa. Forçar o tempo é o mesmo que pedir para o coração bater sem pausa. Ele até tenta, mas morre tentando. Assim também morre o espírito, quando se recusa a descansar. E talvez o verdadeiro progresso não esteja em seguir em frente, mas em saber quando ficar parado. Porque só quem se permite parar consegue finalmente perceber onde está. O medo da imobilidade. Há um tipo de medo que poucos reconhecem, o medo de parar. Ficar imóvel, mesmo por um instante, faz muitos sentirem como se estivessem desperdiçando tempo. O silêncio parece assustador, e a falta de movimento soa como fracasso. É curioso. O ser humano teme a pausa como se ela fosse um buraco, quando na verdade é um espelho. Parar é perigoso porque revela demais. Quando o barulho externo cessa, as vozes internas começam a falar. Quem sou eu sem as minhas conquistas? O que resta quando não há metas a cumprir? Essas perguntas incomodam porque tiram o chão da identidade. O movimento constante, por outro lado, oferece uma ilusão de controle. Se estou ocupado, então estou seguro. Mas o movimento sem direção é só uma fuga bem disfarçada. Muitos confundem progresso com distração. Enchem a agenda, multiplicam tarefas, ampliam metas. Tudo para não ter que encarar o vazio. É mais fácil correr do que sentir. O problema é que o vazio corre junto, e quanto mais rápido você tenta fugir dele, mais ele te alcança.
Há uma parábola antiga sobre um homem que atravessou um rio usando uma jangada. Ao chegar à outra margem, ele decidiu carregá-la nas costas, com medo de precisar dela de novo. A jangada, que antes era salvação, virou peso. Assim é o apego ao progresso, útil quando nos ajuda a atravessar, mas sufocante quando se torna parte da nossa identidade. Quantas vezes insistimos em carregar o que já cumpriu seu propósito? Empregos, relacionamentos, hábitos, todos já foram jangadas em algum momento. Mas em vez de soltá-los, seguimos levando, com medo de ficar sem direção. O resultado? Vivemos exaustos, não porque o caminho é longo, mas porque o fardo é desnecessário. O paradoxo é que, para seguir, é preciso parar. Só no silêncio dá para ouvir o próximo passo. Só na imobilidade dá para perceber o que realmente importa. O progresso verdadeiro não é um salto, é um despertar. E esse despertar acontece quando se tem coragem de permanecer. Talvez o maior ato de coragem não seja correr, mas ficar. Porque só quem aprende a permanecer no agora, descobre que nunca esteve perdido, apenas distraído. Redefinir o que é progresso. Certa altura, todo buscador da verdade se depara com essa pergunta: o que é, afinal, progredir? A maioria responderia com números, mais dinheiro, mais conquistas, mais visibilidade. Mas a verdadeira evolução raramente faz barulho. Às vezes ela acontece quando você escolhe recuar. Outras quando decide não responder, não competir, não provar nada. A corrida está na mente. É lá que ela começa, e se você não perceber, é lá que ela termina. Nenhum outro ser vivo parece ter pressa. Nenhuma árvore tenta crescer antes da primavera. Ela simplesmente confia. Recebe o sol, a chuva, o vento e transforma tudo em força silenciosa. Talvez progresso seja isso. Transformar o tempo em sabedoria e não em velocidade. Mas o mundo moderno confunde movimento com valor. É por isso que tanta gente se sente culpada por descansar, como se a pausa fosse um erro e o cansaço, um pecado. A nova forma de coragem é dizer não para o que esgota a alma, mesmo que isso signifique parecer improdutivo aos olhos dos outros. Progredir, hoje, talvez signifique recusar o convite de viver correndo. É escolher um ritmo humano em meio a um mundo mecânico. É entender que um não dito com consciência vale mais que 10 sims ditos com medo. Porque a pressa faz você aceitar o que não quer, apenas para não parecer parado. Há um tipo de sucesso que não aparece em planilhas. É o de quem acorda leve, dorme em paz e vive de acordo com o próprio tempo. Essa pessoa pode não ter o carro mais caro, mas tem algo mais raro: presença. E presença é o luxo que o homem moderno esqueceu de desejar. Quando você começa a medir o progresso pela sua paz, tudo muda. Você percebe que a verdadeira vitória não é chegar primeiro, é chegar inteiro. Que não é sobre quanto tempo falta, mas sobre quanto tempo ainda vale a pena. E é aí que o sentido retorna, como o vento que sopra suave depois da tempestade. E talvez o segredo seja esse: parar de buscar crescimento e começar a permitir florescimento. Porque o que cresce pode murchar, mas o que floresce permanece. A sabedoria do não correr. O momento em que o corpo cansa de correr e a alma decide sentar. É aí que nasce a sabedoria do não correr. Não como desistência, mas como compreensão. A vida nunca foi uma pista de corrida. É um tecido sendo entrelaçado fio por fio. E quem vive com pressa nunca aprende a tecer. Quer o tapete pronto, mas ignora que o sentido está em entrelaçar. O mundo ensina que parar é perder tempo, mas o contrário é que é verdade. É na pausa que a vida finalmente nos alcança. Quando você desacelera, começa a ver o que estava sempre ali: o olhar de alguém querido, o cheiro do café, o silêncio entre as palavras. Pequenas preciosidades que a pressa transforma em ruído de fundo. Não há recompensa no fim da linha. A recompensa está no passo consciente. O caminho é o próprio destino. O problema é que a cultura da velocidade fez muita gente esquecer como caminhar devagar. Correm para viver e, quando percebem, a vida correu sem elas. Parar, nesse mundo, é quase um ato de rebeldia. A sabedoria dos antigos já sabia disso. Lao Tse dizia que a natureza nunca tem pressa, e mesmo assim tudo se realiza. O rio não empurra a corrente, apenas flui. O vento não força a direção, apenas sopra. É o ego quem quer comandar o ritmo. O sábio apenas dança conforme o fluxo. Não porque desistiu do controle, mas porque entendeu que nunca o teve. E a beleza em não saber o que vem depois. A mente ansiosa quer garantias. O coração desperto aceita o mistério. Porque a vida, quando não é controlada, se revela.
O acaso se torna poesia e o tempo, um aliado. É por isso que quem vive devagar percebe milagres que o apressado chama de coincidência. Quando você finalmente entende que nunca esteve atrasado, algo muda dentro. O medo se dissolve, a comparação perde força e a paz se instala silenciosamente. A mente grita, anda logo, mas a alma responde, já estamos aqui. E essa resposta é tudo o que o buscador procurava, porque o maior segredo é simples. Você nunca ficou para trás. Nunca houve uma corrida. Havia apenas o agora, esperando que você chegasse. Por que você está correndo? Então me diga, por que você está correndo? Essa é a pergunta que ecoa quando o vídeo termina. Mas o silêncio continua. Corremos para onde, afinal? Para o futuro? Para a validação? Para um tipo de paz que talvez nunca tenha sido nossa? É curioso como todos sabem o preço da pausa, mas quase ninguém calcula o custo da pressa. Talvez você esteja correndo porque o mundo corre, e desacelerar parece trair o ritmo coletivo. Mas há uma liberdade em andar contra o fluxo. Há algo profundamente humano em não acompanhar o rebanho, em escolher respirar enquanto todos se engasgam com urgência. Às vezes a coragem está em ser lento num mundo que idolatra a velocidade. Você não precisa provar o seu valor através do ritmo. O universo não está contando quantas tarefas você conclui, mas quantas vezes você se permitiu estar presente. A alma não mede produtividade, ela mede presença. E essa é a métrica mais difícil de falsificar. Quando foi a última vez que você olhou para o céu sem pensar em nada? Que ouviu uma música inteira sem tocar o celular? Que sentiu o sabor do momento, sem tentar transformá-lo em conteúdo ou conquista? A vida é generosa com quem a contempla, mas ela se esconde de quem só passa correndo. Talvez no fundo a pressa seja só medo. Medo de não ser suficiente, de não chegar a tempo, de não ser visto. Mas a beleza é que a vida não exige pressa, exige presença. E presença é o oposto do medo. É o estado de quem confia que está exatamente onde precisa estar. Então, pare por um instante. Respire. Sinta o ar entrar e sair sem propósito algum. Esse é o primeiro passo para se libertar da corrida. Porque, ironicamente, a única forma de realmente chegar é parar de tentar chegar. E quando esse silêncio se instala, a pergunta volta, mas agora com ternura, não cobrança. Então, por que mesmo você está correndo? A coragem de parar. No fim das contas, talvez o maior ato de rebeldia seja simplesmente parar. Não por desistência, mas por escolha. Parar de se comparar, de se apressar, de tentar provar o próprio valor a um mundo distraído. Parar é um gesto de fé. É olhar para a vida e dizer, eu confio no meu tempo. A verdade é que o tempo nunca esteve contra você. Foi você quem acreditou que precisava vencê-lo. Mas a vida não é uma linha reta. É um círculo. Tudo volta, tudo se renova, tudo tem seu momento. E quando você começa a caminhar no ritmo do coração, não há mais atraso, só presença. Então, talvez a pergunta certa não seja, como chego lá? Mas por que ainda não estou aqui? Porque enquanto você corre para alcançar a vida está tentando te alcançar também. E só quando você desacelera, finalmente se encontram. Agora, respire. Sinta o ar, o som, o instante. Esse é o lugar que você buscava. Você chegou, mas só para ter certeza, da próxima vez que sentir que está atrasado, pergunte a si mesmo, quem foi que disse que havia uma corrida? E se essa reflexão tocou algo dentro de você, se te fez lembrar do que realmente importa, inscreva-se aqui no Além do Eu. Vamos continuar juntos, desacelerando, respirando e aprendendo o que o tempo realmente quer nos ensinar.